Fala galera, beleza? Aqui é o Coque, hoje estamos de volta com a série de The Last of Us Parte 2. Nessa série, eu irei contar a história completa de The Last of Us 2 com base no caminho feito pelo jogador. Eu fiz esse mesmo esquema com The Last of Us 1 e recomendo você ver a série dele antes de ver a do 2. No episódio anterior, eu falei sobre a continuação da história de Julius, Gray e Zachary e sobre os Trôpegos, além de mostrar a vingança de Ellie contra Owen e Mel. Então se você não viu, veja o episódio anterior pra você entender isso aqui e bora! Depois de Abby ir atrás de Ellie no teatro, o jogo corta e nós temos um flashback de 4 anos antes. Abby está procurando seu pai, que saiu escondido do lugar onde eles estavam para fazer algo. O pai de Abby se chama Jerry. Jerry morou em Utah antes da infecção do Cordyceps, onde recebeu seu diploma de biologia no ano de 2007. Após o surto, ele passou muitos anos com os vagalumes, sob sua líder Marlene, tentando encontrar uma cura. Em algum momento, ele teve uma filha, Abby, e a criou como membro dos vagalumes. Dentro do grupo, ele também cuidou de pessoas em torno da idade da Abby, como Manny, Owen e Mel. Todos eles estavam presentes no dia da morte de Joel. Jerry também era hábil colecionador de moedas, uma característica que sua filha adquiriu. Ele serviu com os médicos dos vagalumes e lá ele treinou a Mel e ajudou ela a fazer procedimentos cirúrgicos, para ela ser uma médica também. Nós continuamos na procura do pai de Abby até que chegamos a um zoológico, mas não tem caminho para passar. Nós damos um jeito de subir uma construção para entrarmos nele e isso acontece. Abs! Você tá um pouco lameada, meu anjo. Você também. Onde? Aí, ó. Quer saber? Toda vez que você dá um perdido desse, eu escuto um monte de bosta. Fala sério. Acredita se quiser, mas o pessoal se preocupa com você. A mata é segura. Pai. Abs, ela tem ficado logo ali, do outro lado daquelas árvores. E? Vai dar cria qualquer dia. Vamos só ver como ela tá e depois voltamos. Eu prometo. Tá, mas tem que ser rápido. Viu? Eu tenho a minha garotinha para me proteger. Nós continuamos, e em um diálogo com o pai de Abby, nós descobrimos que nessa época ela e o Owen namoravam, ou pelo menos tinham algo afetuoso junto. Além disso, nós descobrimos que Jerry está treinando ela a rastrear animais, quando nós achamos um rastro desse animal que eles estão procurando. Nós continuamos e achamos uma placenta, até que ouvimos um barulho. Vamos atrás dele e temos essa cutscene. Que? Temos que soltar ela. Tá tudo bem. Fica calmo. Ninguém vai te machucar. Tá tudo bem. Droga. Entrou muito fundo. Beleza. Abs, vem cá. Aqui. Eu vou segurar ela. Tá bom. Beleza. Fica calmo. Calminha. Se acalma. Se acalma. Doutor, você tá aí? Tô aqui, Owen. Que? Ei, vem cá, me ajuda a segurar ela. Precisamos de você lá no... Owen, segura ela. Anda. Aqui, toma cuidado. Tá bem. Tá segurando firme? Beleza. Ok. Vai lá, Abs. Quietinha. Quase. Aí. Puta que pariu. Tá todo mundo atrás de você. Temos Vamos que... lá. Aí, pera! Pai! O que tá rolando? Vem! A gente mandou bem, né? Doutor, a garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis.
Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já estão fazendo exames, mas... você tem que ir lá. Pai, Vamos. Tá interligado com o cérebro, não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalumes morreram por muito menos? Foi escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha, é tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas, tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha, o que você faria? Abby, eu te trouxe a janta. obrigado, meu anjo. Olha, Marlene, Vai em frente. obrigado. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Tomou a decisão certa. É. Se fosse eu, ia querer que você fizesse a cirurgia. Ele ainda tá nesse prédio? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não olha. Ai! Abby. A morte de Jerry levou os membros restantes dos vagalumes a concluir que uma cura agora era impossível, já que eles consideravam ele o único capaz de desenvolver uma vacina, e o grupo logo se desfez. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo. Eu vou matar vocês! Oh, tá fazendo o quê? Manny. Uma limpa. Não. A gente veio pegar ele, só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra. Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás. Calma, gente. Ou o quê? Pra trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito.
Abby. Opa. Calma aí. Tá tudo bem aí, Ebbs? Tô, é só... E aí? Tô te procurando há um tempo. Estão procurando a gente. O Isaac quer a gente na base. O quê? Tá falando sério? Infelizmente. Melhor a gente ir. Tem que ser agora? Sim. Vamos. Tá bom. Abby está dormindo nesse lugar, pois ela cedeu o seu quarto para Manny, uma garota. Manny cresceu no México e se juntou aos vagalumes em algum momento. Ele e Owen sobreviveram à violência de Joe no hospital e ambos ficaram chocados ao verem o corpo de Jerry. Quando os vagalumes se desfizeram depois que Joe matou Jerry e fugiu com Ellie, Manny escolheu se juntar à WLF com Abby, Owen, Nora, Jordan, Mel, Leah e Nick, que foi um homem que o Tommy torturou na base Cerevena. Os 8 deles eram referidos pelo resto da WLF como a tripulação de Salt Lake. Enquanto servia a WLF, ele finalmente subiu ao posto de tenente e se tornou o segundo no comando do esquadrão de Abby. O líder da WLF, Isaac, considerava Manny e Abby 2 de seus melhores soldados. Nós continuamos e vemos que esse lugar que eles estão possui uma grande infraestrutura, como academias, salas de aula para crianças, além de um grande refeitório. Nós entramos nesse refeitório e aqui encontramos algumas pessoas que Ellie matou durante a sua campanha. Nós vamos pegar nossa comida até que isso acontece. Abby, o que tá fazendo? Ei, temos pressa, dá-me 3 burritos. Peraí, cara, tem fila. Manny, que porra é essa? Licença. Espera sua vez igual todo Foi mal. mundo. Tamo indo pro front. Porra. Que vergonha. Por que você pegou 3? Devolve um. Calma, não surta. A Mel vem com a gente. Manny, Como eu disse, Mel era uma vagalume que veio para a WLF e que antes disso ela foi treinada como médica pelo pai de Abby. Quando ela entrou para a WLF, ela se tornou médica das Forças Armadas e eventualmente formou um relacionamento romântico com Owen e engravidou dele. Embora considere que Joe merecesse pior do que recebeu, Mel ficou horrorizada com a crueldade que testemunhou e se arrependeu de ter participado do ato, além de estar perturbada com o que Abby era capaz de fazer. Em seguida, ela e o resto do grupo voltaram para Seattle sem maiores complicações. No entanto, Mel se distanciou e parou de falar com Abby. Manny, na tentativa de reaproximar as duas amigas, irá levar Mel junto com eles até a base. Nós continuamos e chegamos até o quarto que a Abby designou para o Manny. Mas logo quando entramos, nós descobrimos que, na verdade, nós estamos no estádio que foi usado para evacuar todas as pessoas do centro de Seattle. Com a extinção da Fedra e o dos militares, a WLF era a principal facção da cidade, contendo e governando milhares de sobreviventes em Seattle. No entanto, eles logo quebraram sua promessa de libertação. Ao invés disso, pressionaram para que todos na cidade se unissem a um grupo como membros de sua milícia e jurassem lealdade ao grupo. Além disso, eles tiveram problemas para transportar suprimentos pelos vários distritos da cidade. Um problema causado pelas hordas em massas de infectados nas rotas de suprimentos que os militares não conseguiram resolver. Para resolver o problema, Isaac ordenou que os soldados da WLF movessem à força os civis de Seattle de suas casas para o estádio Soulville, para conter todos e centralizar a distribuição do abastecimento. Muitos civis resistiram, mas a WLF não expressou misericórdia. Em vez disso, expulsou à força os dissidentes da cidade e roubou seus suprimentos. As ações ditatoriais da WLF levaram vários residentes a concluir que eles não eram melhores do que a Fedra. A WLF escalou sua política de expulsão para execução, notavelmente matando Sofia Legazov, em retaliação por ela pichar estandartes da WLF em Hillcrest. Sua brutalidade levou a uma curta guerra contra a comunidade de Hillcrest,
principalmente contra o seu líder e pai de Sofia, Boris Legazov. Caso queira ver sobre a história de Boris, clica nesse card aí. Como eu disse, a WLF mandou evacuar todas as pessoas para o estádio. No início de 2030, ela transformou sua comunidade centralizada no estádio em um refúgio seguro, com painéis solares e turbinas eólicas instaladas para fornecer energia. Eles transformaram o ginásio em uma área de treinamento para os soldados, criaram sala de aula para as crianças, aproveitaram os refeitórios, mantiveram uma biblioteca e transformaram o campo em uma grande área de cultivo para colher seus próprios alimentos, cuidar do gado, galinha e ovelhas. Além disso, eles construíram casas, lavanderias e áreas de lazer por toda a arquibancada do estádio. Eles também reuniram todo o combustível, caminhões e armas dos militares, consolidando-se em uma força de segurança e combate eficaz. Muitos residentes expressaram gratidão à WLF por garantir com sucesso a segurança de seus filhos. Os membros da WLF passaram a se conhecer bem, normalmente saindo em patrulhas com amigos íntimos. Tommy cruzou com um grupo em um ponto, aprendendo seu nome, localização, insígnia e código de vestimenta. Ele concluiu que eles eram um grupo poderoso que, sem dúvida, ultrapassou a força da sua comunidade em Jackson. Depois de entrarmos no quarto de Abby, nós pegamos a nossa mochila e temos essa cena. Toque, toque. Pronta pra ação? É, quase pronta. Oi, Ei, te liberaram pra trabalhar? mas custou. Acho que se pedir, pode ficar. Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Temos que pegar a Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixa o like, se inscreva, deixa sua crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar eles pra você. Mas bom galera, esse aí foi o vídeo. Próximo episódio a gente continua aí. Fala, é nóis.